Bom dia. Feliz sábado. Que legal, que bom podermos em mais um santo sábado do Senhor estarmos na casa de Deus para louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Bom, hoje é um sábado todo especial. Nós teremos uma programação muito importante aqui em nossa igreja, porque hoje é o dia da programação EDMC. Provavelmente, você já deve ter ouvido essa sigla, né? EDMC. Mas o que vem a ser isso? Significa Equipe Distrital de Mordomia Cristã. E essa aqui é a nossa equipe, uma equipe unida, maravilhosa. E, nesse momento, eu gostaria de apresentar a nossa equipe para cada um de vocês, ok? À minha extrema esquerda, nós temos o pastor distrital aqui da igreja do Distrito de Nova Iguaçu, é o nosso pastor Javan Batista, nosso pastor distrital. Ao seu lado, nós temos a sua esposa, a irmã Nilvane Cavalcante, que também compõe essa maravilhosa equipe. Ao seu lado, temos a irmã Verônica Ramos. Verônica Ramos, ela é líder do grupo de Califórnia, aqui em Nova Iguaçu, também do nosso distrito. E aqui ao meu lado temos o irmão Ciro Brandão, que é primeiro ancião aqui da igreja de Nova Iguaçu. Infelizmente, estamos em falta de 2 membros da equipe, que é a irmã Deise Ferreira, que é líder do grupo de Caiçara, e também o nosso irmão Rivail, que é líder também da igreja de bairro metropolitano. Infelizmente, eles não puderam estar conosco. Mas estamos aqui para dar início a essa importante programação de alta relevância para a nossa vida espiritual, que está relacionada com a fidelidade a Deus, ao nosso maravilhoso Deus. E você, internauta, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, esteja ligado também, porque, com certeza, vai ter proveito para a sua vida espiritual. E, durante a programação, nós teremos sorteios. E, desde já, eu queria falar com os nossos internautas. Você também poderá ser premiado com os nossos brindes em nossa programação. Se, durante o sorteio, você disser, o primeiro que disser, eu quero, você será o privilegiado e vai ganhar um brinde maravilhoso que vai ser muito bom para a sua vida espiritual também. E para dar início a esta programação, nós vamos nos colocar de pé ao som do CD e vamos cantar com todo o entusiasmo o hino Entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso agir, me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem.
preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos felizes em Tua presença. Felizes porque também é mais um sábado em nossas vidas. Que esse sábado, Deus, seja de grande proveito para cada um de nós. Que venhamos abrir o nosso coração nesta manhã de sábado. Abrir a nossa mente a compreender tudo aquilo que vai ser transmitido aqui, ó Deus. Usa, ó Deus, essa equipe. Usa, ó Deus, poderosamente cada um deles, e o pastor Tiago que está chegando aí, que o Senhor use poderosamente também. E que ao sairmos daqui, ó Deus, possamos sair muito melhores do que quando entramos. E coloquemos em prática, ó Pai, porque a mordomia cristã tem a ver com prática, com obediência. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, amada Igreja de Nova Iguaçu. Feliz sábado. É um prazer muito grande estarmos aqui nessa manhã com os nossos queridos irmãos, nossos queridos amigos, amigos que nos visitam, amigos que nos assistem aí pelo nosso canal no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de sábado. Chegou o momento de recapitularmos a nossa lição da escola sabatina. Para aqueles que nos visitam e nos assistem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um guia de estudos trimestrais, chamado de Lição da Escola Sabatina, onde a cada trimestre a igreja está estudando um tema todo especial. Nesse trimestre estamos estudando sobre a família. Família. Família, um tema importantíssimo, um tema atualíssimo e um tema que deve ser estudado por toda a igreja
através da palavra do Senhor e através da lição, para o fortalecimento das famílias da nossa igreja. Amém? Muitas lutas temos enfrentado, sobretudo a família, nesses dias, nesses tempos modernos, e por isso, para estarmos prontos para esses grandes desafios, precisamos estar aprendendo do Senhor o que Ele tem a ensinar a nossas famílias. E essa semana, a lição veio repleta de conselhos. Nós temos aqui uma classe especial, que é a classe Novo Tempo. Nossa irmã Tereza dirige essa classe, vai estar indo com eles para aquela salinha especial. Irmã Tereza, 9h40 aqui, tá? Por gentileza, para que a gente possa, nossos alunos da Novo Tempo, possam estar assistindo aos nossos seminários. Queridos, essa semana, então, vimos aí alguns conselhos para a família. Qual foi o livro que nós estudamos, em especial nessa semana? Quem lembra? Provérbios. Muito bem. Interessante que esse livro de Provérbios, ele contém 31 capítulos. O que significa que temos um capítulo para cada dia do mês. Olha que coisa interessante. Se você desejar ler, por exemplo, agora nesse mês de maio, eu quero ler o livro de Provérbios. Leia um capítulo por dia, que lá no dia 31, você estará então terminando esse livro maravilhoso, que já abre a lição com um conselho muito especial, lá no verso que nós memorizamos, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é estribar? Alguém sabe me dizer? Alguém se preocupou em ler lá no dicionário? Orgulho, se orgulhar, do seu próprio entendimento. Reconhece a quem? A Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Está lá em Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios foi escrito por quem, irmãos? Quem lembra? Salomão, Salomão era um rei, um dos maiores reis da história de Israel, e não só um dos maiores reis da história, mas o rei mais sábio, que já passou por essa terra. Deus disse que antes dele não havia nenhum, e depois também não haveria nenhum mais sábio do que Salomão. Inspirado por Deus, então, Salomão já abre aqui a nossa lição, dizendo o seguinte: não confie no seu próprio entendimento, não se orgulhe do seu conhecimento, em outras palavras, mas se humilhe perante quem? O Senhor, para que Ele possa endireitar as tuas veredas e te levar pelo caminho certo. Amém? Esse é o primeiro conselho, que tivemos aqui do livro de Provérbios. Mas tivemos outros conselhos que eu quero estar aqui analisando com vocês nessa manhã. Eu gostaria que a igreja participasse, fizéssemos aqui uma classe de escola sabatina bem interativa, para que todos possam ter, melhor dizendo, a oportunidade de participarem. Olha só, primeiro conselho que a gente estudou no livro de Provérbios. Está lá em Provérbios 5, verso 15, conselho para as famílias. Provérbios 5, verso 15, diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Para quem esse conselho, queridos? Para quem foi dado esse conselho? Tem a ver com a família. Marido e mulher. O que significa beber a água da tua própria cisterna? Vamos lá, eu quero a participação de vocês. Ser fiel, o que mais?
fidelidade, não é? A quem? Ao esposo ou à esposa. Existe gente por aí hoje bebendo água de outra cisterna? Sim ou não? Aqui na igreja não, graças a Deus. Amém? E esse amém foi fraco, amém? Amém. Aqui na igreja não pode ter isso aí. Não é, pastor Tiago? Temos que beber água da nossa própria cisterna. Queridos, quais são as consequências de beber água de outra cisterna? Se você estudou a lição, está aí. Eu quero que vocês me digam quais são as consequências, mediante o estudo da lição, de bebermos água de outra cisterna. Podem falar. Morte, que mais? Perda do quê? Perda da honra, da moral, o que mais? Anos de vida, bens, não é? Doenças. Eu conheci um cidadão lá num local de trabalho, que ele adorava beber água de outra cisterna, Marquinhos. Era um beberrão. E, queridos, a última vez que eu estive com esse conhecido, ele já estava pagando a 3ª pensão alimentícia. Consequências de beber água de outra cisterna. Poderíamos aqui também estender um pouco esse conselho para aqueles que ainda não são casados também. Porque essa água aqui, ela só deve ser bebida quando? Antes ou depois do casamento? Depois do casamento. Tem gente hoje bebendo a água antes do casamento? O que vocês acham? Na igreja não, né? Queridos, para aqueles que estão bebendo a água antes do tempo, cuidado. Algumas consequências graves que podem advir disso. Gravidez indesejada. Sim ou não? Conseguem enumerar mais alguma? Doenças sexualmente transmissíveis. E, por fim, tristeza, dor, sofrimento, depressão e tantas outras consequências, não é? Que a pessoa pode estar sujeita por não seguir o conselho da palavra de Deus. E que conselho você daria se você conhecesse uma pessoa hoje que está bebendo a água antes do tempo ou que está bebendo a água fora da sua própria cisterna? Que conselho a gente poderia dar? Alguém se atreveria a dar um conselho? Luiz disse aqui, venha conhecer a Deus. Realmente, se conhecer a Deus é o início, né? Não é isso, Deise? É o início para acertar todas as coisas que estão erradas. É o princípio de tudo. Queridos, realmente, essa pessoa que está bebendo antes do tempo ou em outra cisterna, ela precisa conhecer o amor de Deus. Sim ou não? Sim. Porque o amor de Deus, antes de tudo, né, pastor Tiago? Ele considera a outra pessoa. Não é isso? Devemos levar em consideração sempre a outra pessoa. Quer seja namorada, quer seja uma noiva, quer seja esposa. O que a Bíblia diz? Obrigado, querida irmã. Que nós devemos fazer aos outros o quê? Aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Se já vimos tantas consequências ruins, né, que podem trazer a nós e as pessoas às quais amamos, precisamos seguir esse conselho bíblico. Mas não para por aí, não. Tem outros conselhos aqui, e teve um especial para os pais. Quantos são pais aqui? Olha, um bom número de irmãos são pais, né? Mão aberta, né? São 5, né? Luiz abriu a mão ali, ó. Pai 5 vezes, amém.
Tem um conselho aqui em Provérbios 29:15, que é muito questionado hoje em nossos dias. Quem pode ler para a gente esse conselho? Um conselho muito questionado, né, até por alguns especialistas, mas que é um conselho da Bíblia. Quem pode ler Provérbios 29:15? Lê para nós, irmã Ana Marta. A vara e a disciplina. Tem gente dizendo por aí que vara e disciplina já é coisa ultrapassada. É ultrapassada, irmãos? Olha o conselho bíblico. Diz aqui que quem não usa vai passar o que lá na frente? Vergonha. Vai ser envergonhado. Mas essa vara aqui, alguns confundem às vezes, né? E acha que vara pode ser um pedaço de fio, ou acha que vara pode ser um cabo de vassoura, né, professor Alexandre? Não sei quantas histórias dessas chegam lá na escola, ou outras coisas do tipo. Mas é esse tipo de vara que o sábio Salomão está se referindo aqui na Bíblia? Fio, pedaço de madeira, porrete, outras coisas do tipo? Não. Essa vara aqui é aquela vara, aquela mesma vara que o pastor usa para conduzir as suas ovelhas. Olha que coisa linda. Se a ovelha está indo muito para lá, o que ele faz com a varinha? Ó, volta para cá, ovelhinha rebelde. Se está indo para lá, o que faz com a varinha, Laí? Opa, dá uma cutucadazinha, volta a ovelhinha rebelde aqui para o caminho. Essa é a vara que o pastor usa, a vara da disciplina. Queridos, educar filhos é uma tarefa fácil? O que vocês acham? Difícil, né? Precisamos de conselhos? Precisamos buscar informação para isso? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. E a primeira fonte de conselhos que devemos buscar é essa que estamos buscando nessa manhã, a palavra de Deus. Nossos filhos têm que ser disciplinados, sim. Tem que ter limites, sim. Anos atrás eu vi uma reportagem na revista Veja, não era uma reportagem com finalidade espiritual, hein, pastor, ou cristã, nada desse tipo. A pesquisa era a seguinte: foram entrevistar alguns adolescentes, e a pergunta que foi feita a esses adolescentes era a seguinte: o que você mais deseja receber dos seus pais? E aí pesquisaram a nível de Brasil, com jovens das mais variadas classes sociais. A faixa etária era ali, dentro daquela faixa etária da adolescência. E vocês sabem qual foi a resposta da maioria daqueles jovens? O que eles mais esperavam dos seus pais? Para o meu espanto, limites. Olha, às vezes o que a gente pensa que é o que eles menos querem, hein, Marisa? No final é aquilo que eles mais querem. E sabe por que que eles expressaram esse desejo? Sabe o que tinha por trás disso? Eles reconheciam que os pais que impõem limites aos filhos, assim o fazem porque os amam, Beth. Olha que coisa, impor limites aos filhos. Mas lá em Provérbios 27 e 23, diz que disciplinar é importante, dar limites é importante. Mas o que diz Provérbios 27, 23? Quem pode ler? Deixa já o seu livro de Provérbios aberto aí, que é o nosso tema. Quem pode ler para mim Provérbios 23, 27? Deise, pode ler? Provérbios 27, 23. Isso. Também. Mas é mais amplo ainda do que isso.
Pode ler, Deise. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Olha aí que coisa. Procura conhecer o quê? Em outras palavras, que conselho Salomão está dando para os pais aí? Procura conhecer a quem? Aos teus filhos. Os irmãos sabem que eu trabalho na enfermagem. E um dia desses eu estava ouvindo lá um médico famoso, rico, abastado, viaja ao mundo inteiro, enfim, é requisitado para dar palestras aí no mundo afora. E ele dizia o seguinte, que a coisa que ele mais se arrependia era não poder ter tomado tempo para conhecer os seus filhos. E ele confessou ali para nós, que estávamos ali naquele grupo, o seguinte, que houve épocas na vida dele que ele corria tanto atrás do dinheiro, da fama e dessas coisas, né, que o médico muito ambicioso às vezes faz de forma errada, que houve épocas em que ele só conseguia estar em casa às terças-feiras à noite. Teve tempo de conhecer os filhos? E hoje, sabe onde os filhos dele estavam? Espalhados pelo mundo afora. Um morava nos Estados Unidos, outro na França. E ele disse isso, palavras da boca dele. Eu acho que hoje meus filhos moram até em outros países, porque eles nunca tiveram um vínculo afetivo com o seu pai. Precisamos tomar tempo para conhecer a quem? Os nossos filhos. Não é isso, irmã Nilvane? Nossa irmã é psicóloga aqui da igreja. Temos que tomar tempo, não temos, irmã Nilvane? Temos que tirar tempo, tomar tempo, estar com eles, se envolver com eles. Temos que conhecer as ovelhas do nosso rebanho. Porque sabe qual é o primeiro rebanho que Deus vai pedir conta a você lá no céu? Sabe qual é? A nossa família. Agora, irmãos, não basta só disciplinar, dar limites e tomar tempo para estar com eles. Temos também que ser o quê? Um exemplo para eles. Olha que coisa, olha que responsabilidade, Marcos. Temos que ser um exemplo para os nossos filhos. Nós somos como que um espelho. E tudo que eles veem desse espelho que somos nós, os seus pais, eles tendem a reproduzir lá na frente. Olha que responsabilidade. Teve um outro conselho aqui também, e a gente está caminhando aí já para a metade final da nossa lição, Provérbios 21, 9. Quem pode ler esse conselho de Salomão? Já falamos então do casamento, de relações ilícitas, sexuais fora do casamento, já vimos conselhos aos pais, e agora tem um outro conselho aqui, Provérbios 21, 9. Quem pode ler para a gente? Mulher rixosa, isso não existe na igreja aqui de Nova Iguaçu não, né, gente? E homem rixoso, será que existe aqui? Manuel, será que tem homem rixoso nessa igreja? Gente, o que seria esse rixoso? Para pensar naquela que a gente chama popularmente de mala sem alça, sem roda, sem nada, pesada, só vive reclamando de tudo, resmungando de tudo, nada está bom, nada presta, não é? É fácil conviver com uma pessoa assim? Sim ou não? Amém, que eu sei que nenhum de vocês aqui tem que conviver com pessoas assim, né? Amém por isso. Mas se tivesse que conviver, né? Qual seria o conselho de Provérbios 17, 22? Lê aí para mim, quem puder. Provérbios 17, 22. Eu tenho que carregar essa mala. Manilvânia, já casei, agora a mala está aqui,
fazer o quê? Como conviver com isso aí agora? Melhor ir pro errado, né, irmã? Provérbios 21, 9. Aliás, perdão. 17, 22. Quem pode ler? Irmãos, rapidinho, me ajudem aí, por favor. Adilson. E não as pessoas. Então, lá no momento mais calmo, que você esteja num jantar romântico, né? E o casal deve ter isso aí, momentos a sós, não é? Chegou ali o Enoque, que pode nos ajudar, o nosso psicólogo, não é, Enoque? Não é bom o casal ter esse momento a sós, só eles dois? E aí, quando está ali tudo só amor e só love, aí você vai para esse rixoso ou para essa rixosa e fala assim, olha, eu te amo muito, olha, você é o amor da minha vida, abaixo de Deus não existe uma outra pessoa mais importante nesse mundo, mas quando você age dessa maneira assim, poxa, eu me sinto tão assim, preferia que você agisse dessa outra forma assim. Não é bom? Não é uma boa maneira da gente lidar com esse problema e com as pessoas rixosas? E sempre com muito bom humor, não é? Se você gosta de tomar açaí, quantos aqui gostam de tomar açaí? Ih, tem muita gente. Sorvete. Quantos gostam de tomar sorvete? Então, assim, no momento que o rixoso estiver lá, vai tomar um açaí, vai tomar um sorvete. Sabe, a conta do meu filho casou tem 1 ano e 8 meses, mais ou menos. E ele adora açaí, a gente ensinou essa fórmula para ele. Um dia desses ele ligou e falou assim, olha, a minha conta no moço do açaí está lá em cima já. Vai tomar um açaí, vai tomar um sorvete, mas não bota para fora, né? Aquela coisa, vai dar uma volta, conta até 100, enfim. Haja sempre com bom humor, até para não prejudicar a sua saúde. Faz mal para a saúde mental, para a saúde física, né? Emocional, você ficar guardando esse mau humor, essa coisa. Então, faça dessa forma. Nem que você tenha que pagar o salário todo de açaí no fim do mês, mas fica aqui um bom conselho. Olha, para as mulheres não reclamarem que Provérbios só falou de mulher rixosa, da mulher adúltera, disso, daquilo outro, Salomão, ele teve uma grande preocupação, encerrar esse livro lá no capítulo 31, trazendo um grande elogio às mulheres. Quem pode ler? Provérbios 31, verso 10. Provérbios 31, verso 10. A mulher mulheres, ou homens, se assim desejarem, o que é uma mulher virtuosa? Magno, o que é uma mulher virtuosa para você? Perguntar aos homens é melhor, né? Fala uma qualidade aí de uma mulher virtuosa, uma só. Compreensiva. Irmão Fernando, fala uma qualidade aí da mulher virtuosa. Já falou aqui compreensiva, amorosa. Professor Alexandre, uma qualidade aí de uma mulher virtuosa para a gente. Bondosa. Enoque. Temente a Deus. Amém. É o princípio da sabedoria, inclusive, né, Enoque? A mulher que teme. Eu vou para o lado de cá aqui, agora vou para o lado de cá, né? Eu vi os homens de cá. Uma qualidade de uma mulher virtuosa. Bruno, eu sei que você tem uma lá em casa. Amiga. Pastor Tiago, uma qualidade de uma mulher virtuosa para o senhor. Altruísta. Quanta coisa bonita, Evaldo. Evaldo ficou até inspirado, já levantou a mão. Cadê a Solange? Solange, presta atenção, hein? Carinhosa, que coisa linda. Faltou alguma qualidade aqui, alguma virtude?
paciente, ainda mais se for um homem rixoso, né, Marisa? Haja paciência. Outra qualidade aí, alguém se arrisca? Sabedoria. Manuel? Ajudadora. Gente, eu tenho uma coisa para confessar a vocês. Eu casei com uma mulher virtuosa. Amém? Casou com uma assim também, pastor? Pastor também. Bruno? Amém. Olha aí. Todo mundo falou com um sorriso no rosto aqui. Que coisa boa é estar na companhia de uma mulher virtuosa. Ah, só temos 2 minutinhos. Fala aí, Maria Lúcia. O homem é o sacerdote do lar. Muito bem. Se ele quer essa rainha, antes ele tem que ser um rei, né? Tem homem aí querendo rainha, mas ele sendo sapo. Conhece gente assim? Ele é um tremendo de um sapo, mas ele quer uma rainha. Gente, eu termino aqui. Cadê o rabino? Fala aí, Rose. 1 minuto. Eu ia terminar com essa frase, por isso que eu falei, cadê o rabino? Todo mundo sabe quem é o rabino aqui da igreja, né? Eduardo. Então eu ia terminar com essa frase do rabino. O lar de um homem é sua esposa. E eu acho que a gente poderia dizer o contrário também, né? O lar de uma mulher é o seu esposo. Que Deus nos abençoe, que podemos ser homens e mulheres virtuosas, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? O Deus que eu conheço, João. Que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar, conhece o final desde o princípio, não teve o início, não vai ter o fim. Maior que o universo habita o coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, da sua graça tenho salvação. Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser.
que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente. Vai fundo quando o assunto é salvação. Liberta a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se limita ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Não tá bom não, cara. Sábado tem que ser muito feliz. Muito mesmo. Feliz sábado. Amém. Louvado seja Deus. Pode melhorar, irmãos. Pode melhorar. Querido, você pode colocar o primeiro seminário, por favor? O nosso primeiro seminário, nós vamos falar sobre saúde. Mas fiquem tranquilos, nós não vamos falar que seremos salvos pela soja. Amém? Ainda bem, né, Deise, que não seremos salvos pela soja. Então, o irmão vai colocar ali o nosso primeiro seminário. Vamos acompanhar. Abram a revista, por favor. Vocês receberam uma revista aí. Abram na página 4. E aí, a página 4 vem falando do tema Cuidando do Corpo. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Pode passar, irmão. E aí, nós vamos falar, o seguinte, iniciar. Alguma sociedade, ela pode viver na anarquia? Podemos viver na anarquia? Alguém sabe o que significa ser anarquista? É um estado sem lei. Não há lei, cada um vive segundo o seu próprio conceito. Não é isso que está na revista? Cada um vive segundo a sua própria regra.
Amém ou misericórdia? Misericórdia, irmão. Dá para viver assim? Sem norma? Sem lei? Como é que a gente faz na nossa casa, com nossos filhos, quando eles vêm querendo cantar de galinho? Minha casa, minhas regras, não é assim? Eu falo para o meu filho direto, grandalhão, 1,90 m, eu pequenininha desse jeito, senta aí. Minha casa, minhas regras. Quando você tiver a sua casa, você impõe as suas leis. Por enquanto, as leis são minhas. Então, você vai ter que cumpri-las. Ok? Oi? E desça o cajado. Não faz mal nenhum, né? Então, mas mesmo o mais anarquista dos anarquistas, ele sabe que existe alguém que rege esse mundo. Ele sabe que existe uma lei que rege o universo. Não é verdade? Pode passar, irmão. Pode passar? Como eu falei, uma sociedade que vive sem leis, ela não subsiste, é o caos. É o caos generalizado, não é? Não teríamos... Alguém já teve um filme que eu assisti que, por 1 hora, todo mundo poderia fazer o que quiser, inclusive matar. Que nada iria acontecer com essa pessoa. Então, foi uma anarquia. Aquela noite foi uma anarquia naquela cidade. Horrível. Né? E as leis do universo? Como é que funcionam as leis do universo, irmãos? Como é que Deus faz? Né? Pode passar, irmão. O problema é que eu não consigo ler. Tudo que foi criado por Deus segue uma ordem e leis bem estabelecidas, não é isso? O nosso Deus é um Deus de ordem. Está errado? Tudo para ele tem uma ordem. Pode passar? Como é que funciona o nosso corpo? Existem quantos milhões de células no nosso corpo? Quantos? Quem está acompanhando a revista? 60 trilhões de células aproximadamente. E elas convivem no nosso corpo numa perfeita ordem. Está certo ou está errado? E quem fez isso? O nosso Deus. A gente pode ter sido criado do nada? Como alguns querem pregar? Pode? Jogou, nasceu, fez? Não, nós temos um Deus de detalhes. Ele é detalhista. Pode passar, irmão. E o planeta, eles seguem leis também exatas? Seguem ou não seguem? Qual a distância do Sol da Terra? 150 milhões de quilômetros, né? E se a Terra estivesse 1% mais perto do Sol, o que aconteceria conosco? Morreríamos queimados. É uma lei do nosso Deus ou não é? Ele não é detalhista? Pode passar, irmão. E da Lua? A Terra para a Lua, quantos quilômetros tem? Está na revista, mas está aqui também. 384 mil quilômetros. E se nós estivéssemos e se a Lua estivesse um pouquinho mais próximo da Terra, o que aconteceria? Morreríamos como? De frio. E o que aconteceria com os mares? Né? Eles iriam ficar revoltos o tempo todo. Mexeria com tudo no nosso universo. Pode passar, irmão. Graça na criação também. Passa, irmão, por favor. E a lei da gravidade? Foi Isaac Newton que inventou a lei da gravidade? Ou ele apenas comprovou? Né? Ele comprovou aquilo que Deus criou. Passa, irmão. Irmão? Obrigada. Se existe uma lei, existe quem? Um legislador. Pode passar, irmão?
A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo que é ou que pode ser feito. É um Deus perfeito? É um Deus de detalhes ou não é um Deus? Não é verdade? E a harmonia, como é que isso tudo se harmoniza? Né? A organização do universo pode ser efetuada conforme um plano de um ser todo-poderoso e onisciente. Como é que Deus deve organizar tudo isso? Não é verdade? Como será que Ele faz tudo isso? Como é que pode? Se a gente mal consegue organizar a nossa vida, mas Deus consegue organizar tudo, inclusive a nossa vida, se nós permitirmos. Isso que é o barato da coisa. As leis de Deus, inclusive as leis naturais, têm como objetivo prolongar o quê? A nossa vida. Mas, irmão, o que isso tem a ver com saúde? Tem muito. Aí, o que está dizendo Provérbios 3, 1, 2? Meu filho, vamos ler? Não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus, pois eles prolongarão por muitos. Ah, não é pouquinho, não? É por muitos e muitos anos, né? E lhe darão o quê? Qual era o objetivo principal de Deus? Era que nós não morrêssemos. Não é isso? E uma das coisas que a gente não consegue aceitar a morte é isso, né? Ela é uma intrusa no meio de nós. Intrusa. Vamos ter que jogar ela fora. Um dia ela não mais existirá. Louvado seja Deus. Pode passar, irmão. Ellen White fala o quê? Na criação do homem manifestou-se a atuação de um Deus pessoal. Olha aí o nosso Deus. Ele é um Deus pessoal. Quando Deus fizera o homem, a sua imagem, a forma humana era o quê? Perfeita. Mas jazia o quê? Inanimada. Então, um Deus pessoal, de existência própria, soprou naquela forma o fôlego da vida e o homem tornou-se um ser vivo. Inteligente ou sem sabedoria? Capaz de entender as coisas de Deus, não é verdade? Todas as partes do seu organismo se puseram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, olha danada, também. As mãos, os pés, os sentidos, as faculdades da mente, tudo se pôs a funcionar, sendo todos submetidos a uma o quê? Para tudo nessa vida temos uma lei ou não temos? E temos que segui-la, né? E as leis que regem a vida? Pode passar, irmão. E as plantas? Para as plantas tem uma lei? Né? O que ela precisa? O que mais? Vamos participar, irmãos. O que mais? O que mais? Vamos lá? Necessidade de equilíbrio? Necessidade de? Parece com a vida de alguém? Pode passar, irmão. E os animais? Vamos falar juntos? Tem necessidade de quê? Isso. Qual a diferença do animal para a planta? A única coisa que diferencia os dois? O movimento. Pode passar, irmão? Ahá, e os seres humanos? Tem necessidade de quê? O que é isso? Os 8 remédios naturais.
Deus colocou o quê? 2 ingredientes aí especiais para o homem, que difere dos animais e das plantas, não é verdade? Até a necessidade de repouso, ali vai as plantas. Até o 7º vai os animais. E o 8º, Deus botou esse ingrediente, confiança em Deus. Por que será, hein? Porque nós somos seres dotados de quê? Inteligência. Né? Falando dos animais, necessidade de luz solar. Eu tinha uma cadelinha, nome Bela. Então, eu morava num apartamento, ela vivia lá com a gente, né? E aí, interessante que todo dia pela manhã, o sol batia naquele determinado local. Pela manhã. Todo dia, radiava pela janela e batia ali, no centro da sala. Pois todo dia pela manhã, ela ia lá e deitava onde tinha sol. Olha como é interessante. Como os animais, né? Vamos lá. Os animais, a minha amiga aqui está me mostrando uma plaquinha de 10 minutos. Os animais, né? Eles, quando dá o pôr do sol, o que eles fazem? Eles se recolhem. E o homem? Vai bater perna, o pastor falando. Então, os animais seguem o quê? Direitinho as leis de Deus, não é verdade? Nós que somos seres que pensam, que Deus nos dotou de inteligência, nós burlamos as leis, né? Burlamos essa lei aí do repouso, né? De algumas outras leis também. Pode passar, irmão. Diversos estudos científicos comprovam a eficácia da fé na saúde do ser humano. Isso é verdade ou é mentira, irmãos? Quem já ficou doente aqui e pela fé falou, eu vou ficar bom? Porque, por muitos motivos, ou não tinha dinheiro para comprar remédio. Quem já aconteceu isso? Porque comigo já aconteceu. Eu creio nesse Deus maravilhoso. Falei, Senhor, não vai rolar remédio, vai ter que ser no natural. Então, me cura, me cura. E louvado seja Deus, isso aconteceu. É importante a confiança nele, né, irmão? A saúde completa vem com o quê? Associação de quê? Das 8 leis naturais. Isso se chama sinergia. É um conjunto, é um movimento só, é uma coisa só. Pode passar, irmão. Um remédio natural tem a sua eficácia, mas os 8 unidos são o quê? Extraordinários. A diferença nossa para os nossos avós que viviam na roça é exatamente isso. Alguns, com exceção do 8º remédio, pode ser que não aplicava na vida o 8º. Mas os 7... Eu sei porque minha avó foi de roça. Aplicava lá atrás. Por quê? Porque não tinha luz direito, não é verdade? Viviam em roça, né? Acordavam cedo para trabalhar, né? Então, necessitava desse descanso. Pode passar? Consequências da rejeição das leis de Deus. Tem consequência ou não tem, irmãos? Vamos lá? O que acontece? Que a gente fica doente. A gente fica doente, né? Quando a gente burla uma lei, nós vamos ficar doentes, não é isso? E a causa, muitas das vezes, é por nós burlarmos uma dessas leis de Deus. Pode passar, irmão. A doença é o resultado da violação das leis de Deus, tanto as naturais como o quê? Olha só isso. Não haveria a grande miséria que existe no mundo, caso houvessem os homens, desde o princípio, vivido em harmonia com o plano do Criador. Há condições a serem observadas por todos quantos quiserem conservar a saúde. Todos devem aprender quais são essas condições. E quais são essas condições, irmãos? É tão simples.
Não é verdade? Deus não se agrada com a ignorância quanto às suas leis, sejam elas naturais, sejam espirituais. Temos de ser cobreiros de Deus para a restauração da saúde física, assim como a espiritual. Isso depende somente de nós, só de nós. Pode passar, irmão. Um estudo foi dirigido por um pesquisador chamado Dan Buettner. Ele pesquisou o hábito de vida dos 5 lugares do mundo onde vivem as pessoas mais longevas. Um desses lugares é Loma Linda, na Califórnia. A primeira vez que eu vi um senhor de quase 100 anos correndo, eu fiquei morrendo de vergonha quando eu vi a reportagem lá de Loma Linda. Falei, misericórdia, Senhor, eu não consigo correr até a esquina. Aí tomei vergonha na cara e fui correr. Mas lá realmente acontece isso. O estilo de vida deles lá é fantástico. Pode passar, irmão? Carl Benz é considerado o pai o quê? Do automóvel. Passa, irmão. Mesmo que você não saiba todos os detalhes sobre os princípios de saúde, apenas comece o quê? A se movimentar. Precisamos de movimento. Coloque o carro na estrada e você verá grandiosos benefícios o quê? Em sua vida. Quem é o carro? Somos nós. Se o carro ficar parado na sua garagem, o que vai acontecer? Hein? Fala para mim aí, mecânico. Tem que levar na sua loja. E aí, irmãos, o que vai dar ruim? Vai dar não, mentira. Ótimo profissional. Muito bom mesmo. Acabou, irmão? Então, está faltando. Não? Então, o que acontece? Nós precisamos obedecer esses 8 remédios naturais do Senhor. Nós precisamos verificar como nós estamos comendo, o que nós estamos colocando para dentro dessa máquina, para dentro desse carro. Se eu coloco um combustível ruim no meu carro, no carro, o que vai acontecer, Luiz? Vai parar e vai ter que ir na tua loja. Se eu continuo comendo coisas que eu sei que eu não posso, que eu sei que vão fazer mal para mim, o que vai acontecer, Beto? Eu vou ter que ir para o médico, não é isso? E ele vai fazer o quê? Me encher de quê? Remédios. E esses remédios vão fazer o quê comigo? Melhorar ou piorar? Só uma coisa, mas vai estragar outra, com certeza. Melhora uma coisa e estraga a outra. Aí você tem que ir ao médico para poder consertar o que estragou. E aí estraga outra coisa também. Qual a sugestão? Nós procurarmos nos alimentar melhor. Para quê? Para que tenhamos uma melhor comunicação com quem? Com Deus. Porque aquilo que nós comemos influencia nisso aqui. No pensamento, irmãos. Influencia na nossa mente. Muitos dos alimentos embotam a nossa mente. Eu não preciso aqui falar para os irmãos, e nem vou falar, porque os irmãos são mais antigos do que eu como adventista. Como é que é? Comida saudável. Muito obrigada, senhor Luiz. Não é verdade? Então, se nós introduzirmos na nossa alimentação mais verduras, mais legumes, não estou falando de soja, não, olha só, não falei de soja, legumes, verduras, arroz e feijão. Ó, antigamente nossa mãe tinha dinheiro para comprar carne? Era um produto só de domingo em casa? Não era? Era ou não era, irmã? A minha geração vivia assim, não é, pastor? Você é da minha geração, pastor. Nós comíamos durante a semana arroz, feijão. Esse é o prato do brasileiro. Arroz, feijão, tinha um anguzinho, é ou não é? Tinha um legumezinho lá. Alguém morreu porque deixou de comer carne? Hoje, se alguém vê o seu prato, como falaram comigo, irmã, você precisa comer carne. Eu falei, de onde? Minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne, eu estou aqui. Mas eu também não estou falando para os irmãos deixarem de comer carne, não. Esse é
Deus é um Deus pessoal. Isso é você com Deus. Assim como sou eu com Deus. Pode? Posso, irmão? Posso falar? Amém, obrigado. Eu nem queria falar. Vou falar. Parem de comer carne, irmãos. Aquilo lá está cheio de química, cheio de hormônios. E eu vou contar mais. O meu filho tinha problema de ginecomastia. Sabe o que é isso? Alguém sabe? A mama aumentada no homem. Comia muito frango, sabe? Comia muita carne. E o médico não estava entendendo. Por quê? Por quê? Né? Aí fez a cirurgia da ginecomastia. Vocês já viram o homem quando tem a mama aumentada? Porque o homem também tem mama, se vocês não sabem. Tá? E fica sempre uma saliênciazinha assim. Isso se chama ginecomastia. Ele teve que fazer uma cirurgia para tirar. E de tanto comer carne, o frango, gente, tem hormônio demais. Obrigada, Eduardo. Eu gostei de falar isso. Tem muito hormônio, aquela bagaça. O boi, gente, eles recebem muito hormônio. Gente, fala sério. Vocês já viram o peito de frango que tem no mercado? Aquele peito não está purinho, não, gente. O negócio é imenso. O frango não tem um peito daquele tamanho, não, gente. Malha demais. Então, irmãos, procurem se alimentar melhor. Pode falar, irmão. A razão mais importante para não se alimentar carne é que o corpo humano, segundo a Bíblia, e isso pode ser comprovado em qualquer laboratório, é que o ser humano foi feito da terra. Exatamente. E para haver harmonia bioquímica entre corpo humano e alimento, o alimento precisa provir da terra. Amém. Ok? Viu? Quando o alimento não provém do solo, que é a composição química humana, há desorganização química, desarmonia química, e disso decorrem as doenças. Viu, irmãos? Que contribuição valorosa do irmão. O senhor é médico? O senhor é médico? Ó. Falando com toda propriedade. Irmãos, olha, eu sou leiga. Olha aí o irmão. E já não como carne há muito tempo. E frango também. Tá? E arroz, feijão e um ovinho ali, cozidinho, não faz mal a ninguém. Ovo é vida. Dali nasce um pinto. Tá bom, irmãos? Então, vamos procurar nos alimentarmos melhor para termos uma comunicação melhor com o Senhor. Com a mente mais clara, nós podemos ouvir melhor a voz de Deus. Amém? Esse é meu desejo e a minha oração para essa igreja. Que tenhamos uma alimentação mais saudável. Amém.